Beleza. Boa noite, queridos. Oi, Boa noite. Miriam. Boa noite para quem, Walter, todo mundo que a gente já estava aqui conversando, já estava esquecendo de gravar. Foi bom que a Rita chegou também, e a Miriam. Pronto, queridos. Então, hoje, o nosso foco da nossa prática, a gente vai começar praticando, certo? Depois a gente termina de fazer as preces, que a gente vai fazer a sequência, mas a gente vai fazer primeiro a prática. E a prática de hoje vai ser a gente contemplar os 4 pensamentos que transformam a mente. Agora, de uma forma mais estruturada, usando aquelas contemplações do Shagdu Rinpoche, aquele livro do Nondro, que a gente já viu várias vezes em outros estudos com a Giane, né? O livro Comentários sobre o Nondro, que a Cadro compilou os comentários do Shagdu Rinpoche sobre o Dujon Tessar Nondro, né? Que é as práticas preliminares incomuns, né? Que a gente está fazendo, né? Comuns e incomuns que a gente está fazendo, que ele está ligado a essa linhagem, né? De Dujon Limpa. Então, eu achei interessante a gente fazer essa prática como uma prática de meditação e deixar isso gravado na nossa sequência de estudos aqui, né? E ter essa oportunidade de fazer com calma. A gente vai fazer a sequência das 4 agora, certo? Então, a gente vai fazer as 4 devagarzinho. E na sexta-feira, para quem participar, eu vou repetir. De manhãzinha cedo, a gente vai com a mente mais calma, a gente vai fazer mais conexões, porque esse conjunto de ensinamentos é muito importante. O próprio Dudu Lipa vai chamar a atenção para eles, né? O próprio Lama Alan também no comentário. Então a gente vai fazer a prática, aí depois a gente. Porque sempre comenta um pouco, né? A gente começa com os 4 pensamentos que eu normalmente rapidinho, assim, fazendo uma contemplação rápida. Então a gente vai fazer uma contemplação mais profunda hoje, e aí a gente segue com as preces, termina com a nossa prece de Guru Yoga, né? 7 linhas com Guru Yoga, e a gente inicia o estudo. Vai fazer Tá. esse processo, tá bem? Então, já tá gravando. Bem, Carmelina também chegou, que bom, a Rita. Então, queridos, eu vou pedir, convidar vocês para encontrar uma posição confortável, certo? Onde vocês, a gente vai começar com a prática hoje. E a prática vai ser a contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente. É uma prática mais ou menos de 24 minutos. Então, encontre uma posição confortável. Vou colocar aqui uma imagem só para a gente ter um pano de fundo. Mas aí, não se preocupem em manter as. E desculpe. Ai, deixa eu fechar aqui. Sorry. Aqui, deixa eu só ver aqui. Saiu da minha, da minha. Só um minutinho, querido, deixa eu ajeitar aqui. Que toquei aqui, cliquei na imagem, ela mudou a imagem aqui. Ok. Então tá, então procure uma posição confortável. A gente vai então. Não se preocupem que manter as câmeras abertas. Então, acomoda o corpo, grosseiro. E com uma respiração profunda, elimina o ar estagnado do corpo sutil, nossa energia kármica de apego, aversão, confusão. A gente vai começar a nossa prática de hoje. Então, por alguns instantes, deixa o corpo, a fala e a mente se estabelecerem em seus estados naturais. Deixa o corpo relaxado, quieto e vigilante. Deixa a respiração fluir no seu ritmo natural, aproveitando cada expiração para soltar as tensões e soltar a fala interna da mente. Solta as
preocupações, deixa a mente completamente aberta, clara, relaxada no momento presente. Então, da quietude, da consciência, a gente inicia a nossa prática. Vamos fazer essa meditação analítica sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. E a gente começa com o primeiro pensamento: nascimento humano precioso. Então, primeiramente, contemple sobre a importância de ter um precioso renascimento humano, dotado de todas as liberdades e condições necessárias para a prática espiritual. Quão raro é, quão incerto é o fato de obtê-lo novamente, já que a mente pode facilmente guiar-lhe a um reino não humano ou a um nascimento humano não plenamente dotado. Reflita então sobre quão grandes devem ter sido a sua virtude e a aspiração prévias para que você tenha acumulado essas afortunadas condições atuais. Ter encontrado o Dharma profundo, a linhagem viva, a bondade dos nossos lamas, a inteligência, temos todos os sentidos funcionando plenamente. Contemple até que a excepcional oportunidade contida nessa vida, que não deve ser tomada como certa ou nem desperdiçada, fique claramente aparente para você. Com esse reconhecimento, se alegre. Permita que a mente descanse em uma meditação natural e não conceitual, por alguns instantes. Quando surgirem os pensamentos, direcione-os agora para a compaixão. Olhamos para os outros seres. Considere os seres que estão sofrendo nos reinos inferiores, reino dos animais, fantasmas famintos, reino dos infernos, que tem pouca possibilidade de obter um renascimento humano, pois densos obscurecimentos os impedem de gerar mérito. Pense também naqueles que têm um corpo humano, mas que não são dotados das condições que levam ao desenvolvimento espiritual. Reflita sobre os que obtêm um nascimento humano, mas o desperdiçam em buscas mundanas, o destroem sua oportunidade por fazer mal aos outros. Lembre-se que até para os praticantes, a posse desse tempo de vida continua tão incerta quanto a duração de uma chama de vela ao vento. E quando essa contemplação
Essas condições levaram a um sólido desejo de que todos os seres encontrem liberação de circunstâncias espirituais empobrecidas. Relaxe a mente. Deixe a consciência repousar na sua própria base, com esse reconhecimento. Deixe esse reconhecimento se aprofundar. E aí, quando surgirem os pensamentos, agora reze ao Lama, como a corporificação dos Budas e Bodhisattvas das 10 direções. Olhe para o Lama, seja quem for o nosso Lama, nossa deidade pessoal, uma corporificação dos Budas e Bodhisattvas das 10 direções. Reze para que essa joia que realiza desejos, que é o nascimento humano, não seja jogada irreparavelmente no oceano do Sansara. E que, ao invés disso, possa ser bem utilizada para criar mérito e obter reconhecimento da verdadeira natureza da mente. Reze para que os que estão sofrendo em outros reinos possam obter um renascimento humano. Reze para que os seres humanos não dotados de condições espirituais possam encontrá-las. E a gente pode ir pensando nas pessoas. Reze para que os afortunados, aqueles seres afortunados dotados de condições espirituais, possam realizar suas mais altas aspirações. Por fim, reze para você adquirir o poder de ajudá-los. Com a energia dessa motivação, descanse a mente. Deixe a consciência repousar em seu próprio lugar. E aí, finalmente, quando os pensamentos surgirem uma vez mais, direcione-os para o comprometimento. Você pode pensar dessa forma: em todas as minhas vidas passadas, tive inúmeros corpos. Cuidei, alimentei e defendi cada um deles. Se todos os seus cadáveres fossem empilhados, formariam uma montanha do tamanho do Monte Meru. O sangue que correu nesses corpos e as lágrimas que caíram em frustração formariam um enorme oceano. Tantas foram as vidas passadas que a gente já viveu. Mesmo assim, não fui capaz de obter a iluminação nestas vidas. Agora, através da acumulação de todo o meu mérito, alcancei esse atual renascimento extraordinário. Então, vou utilizá-lo bem para o máximo benefício de todos os seres sencientes. Com essa aspiração, então, novamente, descanse a mente em meditação não fabricada.
Agora a gente vai contemplar o segundo pensamento, a impermanência e a morte. Primeiramente, contemple a impermanência, a progressão desde o nascimento até a velhice e a morte. Nós e todos os seres passam. Nossas fases, né? Infância, juventude, adultez. As pessoas que vieram e se foram, as posses todas que já tivemos, perdemos, os cenários inconstantes das nossas vidas, do nosso ambiente, do nosso mundo. Por fim, a representação caleidoscópica dos fenômenos, ou seja, esses padrões infinitos que se modificam a qualquer mudança que ocorre. Assim é a nossa vida, um caleidoscópio. Pense no universo em constante movimento. Pense nas partículas subatômicas de seu próprio corpo, tão cinéticas que em qualquer momento a sua existência e paradeiro são somente uma probabilidade. Assim é a natureza das coisas, em constante fluxo. E aí contemple a morte, as incontáveis mortes que ocorreram no passado e as que ocorrerão no futuro. A gente pode lembrar dos eventos que a gente já viveu, de mortes, parentes, amigos, a nossa própria morte, a gente vê lembrança, vidas anteriores. A incerteza também, a gente contempla a incerteza sobre quando e como a morte acontecerá novamente na nossa vida, né? De alguém próximo, nossa própria morte. Imagine modos específicos em que a morte pode vir. A súbita separação de amigos e familiares. Contemple até que a aparente coesão da vida seja percebida como uma ilusão transparente. Assim é a natureza dos fenômenos. Quando cansar de contemplar, descanse a mente por alguns instantes. E aí, quando os pensamentos surgirem, direcione-os para a compaixão. Vamos olhar ao redor para os outros seres. Reflita sobre como geralmente vivemos negando a impermanência. No entanto, somos surpreendidos uma e outra vez quando aquilo que acreditávamos ser sólido e duradouro se desintegra e desaparece. E a gente pode ver recentemente essas mudanças acontecendo na vida de tantas pessoas, esses desastres naturais, acidentes súbitos. Lembre-se do sofrimento na hora da morte, o medo, a separação dos entes queridos e das posses. E lembre-se das tumultuadas experiências no parto após a morte. A gente pode imaginar, se a gente não lembrar.
como um pesadelo que a gente pode viver uma noite, assim é parecido o bardo da morte, pós-morte. Pensem como quase todos os seres esquecidos da impermanência perdem o seu senso de prioridade. Perdem tempo com coisas insignificantes. Reflita dessa forma até que brote a compaixão por vocês. E aí então descanse, além dos conceitos. Deixe a consciência repousar em sua própria base, desfrutando desse reconhecimento. E novamente, quando a incessante criatividade da mente fizer surgir pensamentos, direcione-os agora para a oração, a sua intenção. Reze para que todos os seres possam atingir uma realização tão profunda da impermanência que permita-lhes purificar totalmente a tendência de tomar as aparências como reais, sólidas, imutáveis, e também para que possa purificar todo o apego e a aversão que isso acarreta. Reze para poder passar pelas transições da morte, mantendo o reconhecimento da natureza da mente. Que, e para que reze para que a sua realização da natureza da mente se torne tão forte nesse momento que você possa socorrer os demais seres do tumulto do bardo. Então, com essa intenção, descanse a mente. Deixe a consciência repousar em seu próprio lugar, desfrutando desse reconhecimento, dessa intenção. E aí, finalmente, quando os pensamentos retornarem, formule o compromisso de viver e praticar o inabalável reconhecimento da impermanência, a cada instante, a cada circunstância. Comprometa-se a realizar a verdadeira natureza de todos os fenômenos, positivos e negativos, e a buscar a essência absoluta. Com essa resolução, com esse compromisso, com essa intenção, relaxe em meditação não fabricada. Deixe a consciência repousar em seu próprio lugar, desfrutando dessa intenção, dessa aspiração, desse compromisso. Agora passamos à contemplação do terceiro pensamento, o karma, a natureza interdependente das causas e condições. Então, em primeiro lugar, avalie inteiramente a sua situação kármica agora. Inspecione as circunstâncias dessa vida
para deixar claro os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado, fizeram com que você esteja vivendo essas circunstâncias agora. Então, cheque agora seus pensamentos e ações atuais como uma indicação do que virá, ou seja, da experiência que eles vão conduzir na sua vida. Seus pensamentos e ações atuais. Nenhum ser senciente nos 6 reinos prefere o sofrimento à felicidade. No entanto, quase todos nós criamos as causas para a miséria, para o sofrimento. Esquecidos das consequências kármicas, agimos em busca de gratificação momentânea e então culpamos a nossa má sorte em circunstâncias externas negativas, como se estas representassem ocorrências fortuitas do destino, ao invés de resultados diretos da nossa própria conduta. A gente precisa ter uma coragem para a gente olhar de forma profunda a nossa conduta. Agora, sem equívocos e sem pretender escapar dos resultados negativos, se a não virtude não for purificada, seja você uma testemunha honesta da sua própria conduta. Os outros poderão até louvar o seu comportamento correto, mas só você pode saber verdadeiramente se suas ações não estão maculadas por uma motivação impura ou por emoções venenosas, aflitivas. Você terá que viajar mais cedo ou mais tarde pelos bardos de pós-morte, despido de tudo, exceto da consciência e das forças do karma. Então, por que revestir-se de hipocrisia e justificativas, racionalizações agora, quando você então terá que desnudar-se nesse momento, né, da morte, pós-morte? Então, seja muito franco com você mesmo. Contemple dessa forma. Depois, descanse a mente. E aí, quando surgirem pensamentos, use-os para despertar a compaixão. Imagine as forças kármicas que subjugam agressores cruéis por ocasião da morte deles. Imagine a multiplicidade da agressão que repercute sobre eles, as infinitas eras de tortura no inferno. Que pode começar na própria vida, né? Imagine o que vem depois. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia, a consequência inesperada de um karma insuspeito. Pense naqueles cujas vidas se mantêm confortáveis e neutras, e que extinguem as possibilidades de um bem-estar futuro por gastar os frutos do karma positivo passado e não plantar as sementes para mais karma positivo no futuro.
Contemple as vidas quase destituídas de oportunidades para agir com virtude dos seres do inferno, cuja tormenta só os enfurece mais ainda, dos seres carentes, dos espíritos carentes, cuja necessidade insaciável os obceca. Também a vida dos animais, que são predadores por instinto, matam. São seres cujas vidas são destituídas de oportunidade para agir com virtude. É difícil sair do ciclo de samsara. E aí, quando você se sentir motivado pelo poder da compaixão a aliviar de qualquer maneira possível todo o pesar causado pela ignorância do karma, relaxe em meditação não fabricada. Deixe a consciência repousar na sua própria base, desfrutando dessa intenção, desse voto, dessa aspiração. E aí, quando surgirem os pensamentos, agora direcione-os para a oração. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a noção do que aceitar e do que rejeitar. Eles têm essa clareza das consequências. Reze para que você pare de culpar os outros e comece a purificar a sua própria mente. Reze para que possa criar causas para circunstâncias afortunadas, através de uma conduta bem disciplinada, palavras bem escolhidas e uma intenção benéfica, ou seja, corpo, fala e mente virtuosos. Que a gente possa criar as causas para circunstâncias afortunadas, né? Ou seja, de virtudes em corpo, fala e mente. Reze para que, em definitivo, possamos todos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e entrar na sabedoria primordial, livres da confusão, da ignorância. Então descansa a mente, deixa a consciência repousar no seu próprio lugar, desfrutando dessa intenção. E aí, finalmente, agora direcionando os pensamentos, uma vez mais, comprometa-se a agir de acordo com a mais refinada conduta e a meditar até estabelecer a mais ampla, a mais abrangente visão. Então, descanse novamente. Deixe a consciência repousar no seu próprio lugar com esse reconhecimento, dessa contemplação. E agora a gente passa para contemplar o quarto pensamento, sofrimento.
Então comece por contemplar o sofrimento, focalizando os 6 reinos. Imagine vividamente a existência de cada um deles. Os reinos superiores, reino dos deuses, semideuses, seres humanos, e os reinos inferiores dos animais, fantasmas famintos, infernos. A sua mente pode entrar em outros reinos através do poder da visualização. Poder esse que fará com que esses reinos se descortinem na sua experiência. O potencial para qualquer experiência reside na mente. Então, em contemplação, extrapole de um momento de dor que você tenha efetivamente sentido, por exemplo, água fervente no corpo, talvez cortantes ventos de inverno adormecendo seus dedos dos pés e das mãos. Você pode não só imaginar, mas você pode, desse sofrimento que você sentiu em algum momento, de água fervente ou de um gelo, vento cortante do inverno, para a dor extrema e toda abrangente dos infernos quentes e gelados, por exemplo. Assim que esses seres, você pode imaginar, extrapolar para uma experiência magnânima dos infernos quentes e dos infernos gelados. Também momentos de fome e sede que você pode ter passado, eles magnificam-se na provação esfomeada e sedenta do reino dos espíritos, dos fantasmas famintos. Desse modo, a sua mente pode viajar por esses reinos. Mas se as experiências de outros reinos ficarem muito fora do escopo de sua imaginação, contemplar o sofrimento humano será o suficiente. Por exemplo, coloque-se no lugar de alguém preso numa zona de guerra. E hoje em dia, com internet, televisão, tudo sendo filmado, celulares, isso é fácil da gente ver. Coloque-se no lugar de alguém preso numa zona de guerra, com medo constante de ser mutilado ou morto, cercado pela devastação, separado de seus amigos e familiares, confrontado por uma desumanidade brutal e ódio. E até o simples fato de se alegrar com a vitória violenta sobre o inimigo cria um terrível karma para essas pessoas que estão nessa circunstância. E quão mais trágica ainda é, então, a participação forçada na matança. Eles que estão lá, atirando nas zonas de guerra. Ninguém está isento da espiral descendente do sofrimento, nem os líderes, que serão karmicamente responsáveis por cada ferimento e morte que ocorrer por causa de suas ordens, nem os soldados que executam a matança, nem as vítimas que são alçadas para o bardo com suas mentes inflamadas pela raiva, pelo medo. Nesse reino humano não há nenhuma escassez de sofrimento. E a profundidade da sua contemplação vai depender de você realmente se colocar dentro dessas situações e se permitir sentir o que os outros sentiram, entrar nas suas peles. Quando isto for alcançado e a sua mente ansiar pela cessação do sofrimento de todos os seres, solte todos os pensamentos e descanse.
E quando os pensamentos vierem, gere compaixão. Pense nos incontáveis seres nos 6 reinos. Você imaginou ou de imaginar. No decorrer de inumeráveis renascimentos, cada um deles foi sua mãe ou pai. Sabe-se lá? Estão presos em ciclos de miséria e não têm a menor ideia de como se desembaraçar. Pense na condição deles, até que a compaixão brote como um desejo de que o sofrimento deles atual seja imediatamente aliviado. Que, em definitivo, eles possam ser completamente liberados dos pesares do samsara. Então, novamente, com essa aspiração, solte todos os pensamentos e descanse. Deixe a consciência repousar em sua própria base, desfrutando dessa aspiração que surgiu. E aí, quando os pensamentos novamente inundarem sua meditação, direcione-os para a oração. Reze para não ser levado pelo sofrimento, que você não seja levado pelo sofrimento, para que você possa ver tudo que surge como purificação. Purificação do seu próprio karma. Reze para que na confusão trazida pelo sofrimento, você não possa criar mais causas kármicas para mais sofrimento. Você possa ter sabedoria, paciência. Reze também para não alcançar o poder de guiar os outros das profundezas do samsara para um estado além do pesar, além da dor, além do sofrimento, que é a liberação. Reze para que todos os seres possam ser liberados dos ciclos intermináveis do sofrimento samsárico. E relaxe então em meditação não fabricada. Solta todos os pensamentos. Deixa a consciência repousar na sua própria base. Desfrutando dessa intenção, dessa motivação. E aí, quando os pensamentos surgirem uma vez mais, comprometa-se firmemente a praticar o caminho até atingir a liberação do sofrimento, por amor a todos os seres. Anteriormente, quando você mesmo estava se afundando no oceano do samsara, não podia socorrer os outros. Agora, por intermédio dos meios hábeis do caminho, há esperança de escapar. Então, resolva não afundar novamente e não abandonar os outros. E então, descanse na paz do relaxamento natural. E aí, como uma sequência da nossa prática, então, convido
Vocês, para a gente então fazer o voto de refúgio, renovar o nosso voto de refúgio bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que são a generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, que através dessas práticas possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan soki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam kim drola pentir sangye druparsho. Sangye chodan soki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam ki drola pentir sangye druparsho. E aí a gente faz então a nossa prece das 7 linhas diante de Guru Rinpoche. As preces estão aqui na nossa tela. A gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, que representa todos os nossos lamas, todos os seres que mantiveram, acesa a luz do Dharma desde o Buda Sakyamuni nessa nossa era, que mantém esse caminho vivo de transformação da mente. A gente pede as bênçãos para remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Warge Nyuge Nujang Sam Pema Gesadon Polam Yasen Chagi Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadru Ki Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orge Nyuge Nujang Sam Pema Gesa Dompolam Yasen Choge Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Keki Jesu Dandru Kim Jenge Loptir Sheksu So Guru Pema Siji. Então, com as bênçãos da nossa prática da contemplação dos 4 pensamentos, refúgio, bodhicitta e a prece das 7 linhas, das bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio. Com esta confiança, a gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, que se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis.
como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Então é desse lugar que a gente então inicia o nosso estudo hoje. Tudo bem? Os microfones estão abertos, eu esqueci de fechar. Ainda bem que não aconteceu nenhum evento. Oi, Flori. Oi, queridas. Oi, Simone. TT. Então tá, queridos. Então, eu achei interessante a gente fazer essa prática hoje, fazendo a prática de fato, né, com essa maravilhosa contemplação que o Shagdu traz para nós no livro Comentários sobre o Nondro, que a Kadro, Shagdu Kadro, a esposa dele, compilou, mas são ensinamentos do Shagdu Rinpoche. Inclusive, eu fui ver no site, tem uma nova edição do site da Makara, certo? Aí vocês que não têm, pode. É bem interessante, assim. E essa meditação eu coloquei lá na nossa lista de das meditações guiadas do estudo do Aquietando a Mente, tá? Tá lá disponível o PDF. Quem não tem o livro, então não tem desculpa de não imprimir, ter juntinho aí para fazer a prática. E aí vocês fazem no seu um por um, ou uma semana fazendo uma só. Cada um sente a necessidade aí interessante, né, de fazer. A gente tem que estar sempre com esses quatro pensamentos vivos na nossa prática. E a gente já começa fazendo, voltando lá para o livro, exatamente chegando nesse ponto, né? Comentário. Tudo bem? Podemos seguir? E aí a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância disso agora, né? Vamos lá no Vajra, no Vajra Essence, né? No Aquietando a Mente, fase 1 do Vajra Essence. Então, a gente viu, né? Nessa fase agora que a gente está, né? Só vou ler a parte do texto raiz, só para a gente se localizar, né? Então, o comentário que a gente já estudou foi esse aqui, né? Então, o Bodhisattva, grande vacuidade ilimitada, pediu: ó mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos o caminho profundo que libera os discípulos. Ele respondeu: ó nobre ser, as entradas para a cidadela da grande liberação surgem como muitas vias de meios hábeis e sabedoria. Mas, em última instância, tomar a mente como caminho é a busca pelo caminho verdadeiro. Então, uma vez que tenha determinado a base da mente, você, que é a consciência substrata, a gente viu, né, na peça passada, você pode tomar a realidade última como caminho. O Lama explicou que é Dharmata, que é, no caso, a vacuidade da própria, né, mente, que aí vai nos levar a atravessar para a Ripa. Entre essas duas opções, primeiro aqui está o modo de tomar a mente como caminho. Aí nós já vimos isso aqui, o Lama explicou todo o processo, né, da importância de tomar a mente como caminho, de olhar para a mente, de atravessar a confusão e deixar que a mente se dissolva na consciência substrato, para a partir daí a gente ter as instruções de apontamento da natureza da vacuidade da própria mente e todos os fenômenos para poder a gente atravessar para Ripa, né? Atravessar, inclusive, a dualidade da própria reificação da consciência substrato. E aí a gente segue para essa parte agora que ele vai comentar. Ele diz. Então ele só diz isso, né? Que é tomar a mente como caminho é muito importante. E que das duas fases, de tomar a mente como caminho e tomar a realidade última como caminho, ele vai explicar primeiro como tomar a mente como caminho. Então, no princípio, os discípulos que mantêm seus samayas, seus votos de lucidez em relação somente ao lama, e todas as aparências, né? Inicialmente treinam suas mentes por meio das preliminares comuns externas, isto é, os quatro pensamentos que transformam a mente. E depois, né, então, primeiramente treinam suas mentes por meio das preliminares comuns externas, que são os quatro pensamentos que transformam a mente, e por meio das 7 preliminares incomuns internas. Ele não cita quais são. Depois disso, o modo, porque tem um padrão comum, assim, na tradição do budismo tibetano, né? Umas variaçõezinhas aqui e ali, mas tem um padrão comum, aí o Lama vai citar ali na frente. Então, depois disso,
Então, primeiro treina nas preliminares comuns externas e nas preliminares incomuns internas. Depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal, que é tomar a mente como caminho, né? É este. Então, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal, porque vão ter etapas até a gente poder realmente tomar a mente como caminho, certo? Na própria condução dele aqui, né? Mas antes disso, aqui, antes de seguir esse caminho principal, ele já disse: você tem que ter essa base aqui das preliminares, certo? Aí ele diz: então, depois disso, de cultivar as preliminares, que é uma coisa que vai, na verdade, ficar junto com o nosso processo, a gente vai estar cultivando as preliminares ao longo do caminho, né? Então, depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo da prática principal é este. Primeiro, retire-se para uma floresta isolada. Reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes. Então, um pouco que a gente fez hoje no início da prática, né? Contemplou os 4 pensamentos. Aí, se a gente tiver, né, associada a uma prática de nondro, que é, por exemplo, o nondro relacionado com a nossa tradição aqui, do Dungeon Limpo, é o Dudjom Tessar Nondro, que muitos de nós aqui estão fazendo. Aí seguem, não só, ele traz a liturgia do nondro, do Dudjom Tessar Nondro, não só traz as 4 preliminares, né, externas, que é os 4 pensamentos, mas também traz as outras preliminares internas na liturgia. Então, vocês, na verdade, a gente faz essa liturgia toda. E aí, ele sugere, né? Vá para aquiete-se num lugar, né? Reze para o seu guru, ou seja, pede as bênçãos do guru, faz uma prática de guru yoga com a mente do guru e relaxe por alguns instantes. Então, aí ele vai seguir depois com a instrução que vem a seguir, que vão ser aquilo que a gente viu naquele resumo, né? Vão ser umas práticas de vipassana na natureza da mente primeiro. A gente vai investigar a natureza da mente, né? Entre corpo, fala e mente, quem é o principal, e em concluindo que é a mente o principal, o soberano que tudo cria, a gente vai ver a origem, a localização e o destino da mente. Isso que a gente já está vendo, inclusive lá no domingo, né? No Dharma Toro, que já está mais rápido, vai mais adiantado. Aqui a gente vai bem devagarzinho, que é o passo a passo da fase 1, certo? Então, ele está dizendo, então, para começar esse caminho de tomar a mente como caminho, a primeira coisa é isso. Tem nas preliminares, aí depois retire-se para um local isolado, ele está chamando de uma floresta isolada, o Lama vai explicar aqui, Lama vai explicar as condições aqui. Reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a do seu guru, relaxe por alguns instantes. Então, o Lama vem, os comentários do Lama. Assume-se que, se você recebeu os samayas tântricos, ou seja, os compromissos sagrados do caminho do Vajrayana, você manterá esses compromissos. E esses compromissos, segundo Patro Rinpoche, no livro do Nondro do Patro Rinpoche, que é As Palavras do Meu Professor Perfeito, que ele explica as preliminares também do Vajrayana, ele diz assim, que Samaya, do Vajrayana, é o vínculo sagrado entre professor e discípulo, e também entre os discípulos, né, de um mesmo professor, os irmãos Vajra, né? A palavra sânscrita samaya pode significar acordo, compromisso, convênio, preceito, limite, etc. Embora existam muitas obrigações detalhadas nesse caminho, né, dos votos, né, do Vajrayana, o samaya principal é considerar puros o corpo, a fala e a mente do professor. Então, a gente mantém uma visão pura. Esse é o ponto, é o samaya, né, principal. Então, o Lama está dizendo aqui, então, assume-se que se você recebeu os samayas tântricos, você manterá esses compromissos, né? Então, o mestre se refere aos 4 pensamentos, às práticas preliminares que você tem que manter para poder manter os samayas, manter a visão pura. Aquilo que vai lhe ajudar a manter a visão pura. Então, ele vai dizer, então, o mestre lá, né, o Vajranasi do Lago, se refere aos 4 pensamentos que transformam a mente, que são, as preliminares, ele chama aqui preliminares comuns externas, que são a preciosidade da vida humana, com liberdades e oportunidades, a impermanência e a morte, a natureza insatisfatória da existência cíclica, que aqui no caso ele inverteu a ordem aqui, né, no samsara, que é o sofrimento, né, a natureza insatisfatória da existência cíclica no samsara, que é a condição de sofrimento que a gente vivencia, né, de insatisfatoriedade, e o karma. Aqui tem só uma inversão do terceiro para o quarto, como o Shagdu colocou no livro dele.
certo? Mas a sequência é esse: karma e sofrimento. Qual é a importância desses pensamentos? Qual a importância deles? Esses pensamentos, 4 pensamentos, essa contemplação, o ajudam a alinhar as suas prioridades, orientam-no na direção do Dharma, da verdade, né? E não das preocupações mundanas. E o colocam no caminho do Dharma. Esse é o resultado da contemplação dos 4 pensamentos. É importante estar atento a esses 4 pensamentos ao longo de toda a sua vida espiritual. Então, na verdade, a gente vai aperfeiçoar, de fato, né, essa compreensão ao longo do caminho. Então, a gente vai. É uma prática diária. Então, para quem está fazendo as preliminares, é uma prática diária a contemplação dos 4 pensamentos. Né? Aí o Lama continua. Embora Dudjom Limpa não tenha especificado a quais 7 preliminares, no caso aquelas incomuns, né, internas, extraordinárias internas, ele está se referindo, né, embora ele não tenha especificado a quais 7 preliminares ele está se referindo, ele não discrimina, como ele discriminou, né, os 4 pensamentos, um desses conjuntos, mais assim, comum, inclui tomar refúgio e cultivar o espírito do despertar, que é a bodhicitta, né? Então, tomar refúgio e cultivar a bodhicitta, esse é um. 2, oferecer prostrações. 3, oferecer mandalas, fazer oferenda de mandalas. 4, praticar a meditação de purificação e mantra de Vajrasattva. 5, Guru Yoga. 6, transferência de consciência, ou POA. E 7, romper ou cortar, que seria a prática de Chö. Neste ponto, eu gostaria de enfatizar que não há uma forma correta de realizar as preliminares, e nem tampouco um formato correto, tá? Então o Lama vai fazer uns comentários sobre isso, mas antes disso, eu gostaria de levar vocês para um pequeno comentário que o Shagdu faz no livro, nesse livro onde a gente tem essas contemplações, né? Quando ele vai, depois das 4 contemplações, aí vem, que são as preliminares externas, aí vem as preliminares internas, que começa com o refúgio, né? Então ele faz um comentáriozinho interessante antes dele explicar o refúgio mesmo, né? Nas 3 joias. Então deixa eu trazer para vocês aqui, que eu até digitei porque eu não tenho esse livro, o PDF desse livro em português, eu só tenho o PDF do livro em inglês. Mas deixa eu pegar aqui o textinho que eu digitei. E a gente vê só desse trechinho, que é só para a gente amarrar a importância da contemplação, o que resulta, né, da contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente. Então, nesse capítulo que vem a seguir, que é o refúgio, né, eu peguei só a partezinha inicial do capítulo do refúgio, né, no livro, comentário sobre o Nondro, de Shagdukado, e aqui tá, para quem quiser adquirir o livro, Ctrl C, deixa eu colocar logo lá aqui no link, o link da Macara, onde se vende, né, onde se vende o livro, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, o Shagdu diz assim, uma vez, então, quando ele termina, né, os capítulos que ele contempla os 4 pensamentos todos, né, aquilo que a gente fez agora foi só a meditação que ele sugere ao final de cada capítulo, de cada um desses pensamentos. Então, tem mais reflexões sobre cada um desses pensamentos, certo? O que a gente fez aqui foi só o resumo, a síntese da contemplação que ele traz com essa abordagem de contemplar o pensamento, depois gerar compaixão, né, fazer a oração para o Lama, gerar a intenção de fazer aquilo cessar para nós, para todos os seres, e depois o compromisso, que é a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da ação, né? A gente gera um compromisso. Então, aí ele diz, ao considerar as causas e condições da existência cíclica no contexto dos 4 pensamentos, né? Então, nós estamos olhando as causas e condições da existência cíclica no contexto dos 4 pensamentos. Então, a necessidade de encontrar a liberação desse turbulento oceano de sofrimento torna-se premente. Então, surge uma urgência, né? O espírito de emergência, como o Lama diz, né? Surge a energia da renúncia a essa inteligência louca do samsara, que é esse espírito de emergência, a renúncia. Né? Então surge essa necessidade premente de encontrar a liberação dessa confusão. Porque a gente começa a ver a natureza construída dela.
Então, almejamos ir para além da realidade relativa em direção à verdade absoluta. A experiência impura, examinada através das preliminares externas, né, desses 4 pensamentos, cede lugar à experiência pura, revelada pelas preliminares extraordinárias, que ele está chamando de extraordinárias aqui, mas essa que ele chama de comuns, incomuns internas, que são, né, as preliminares do refúgio, bodhicitta, oferendas de mandala, purificação de Vajrasattva, Guru Yoga e transferência de consciência. Aqui ele não cita Cho, mas no finalzinho do capítulo, porque a liturgia do Nondro realmente é bem concisa em relação ao Cho, fica só uma aspiração que ele nem cita aqui. Mas aparece lá no final do capítulo sobre a dedicação, só aquela aspiração final da prática de Cho. Né? Então, cada uma dessas práticas aqui, então ele vai dizer, então essa experiência impura examinada através das 4 preliminares externas, quando a gente, então, busca, né, surge em nós o espírito de emergência do samsara, que é a renúncia, e a gente busca esse caminho realmente, aí dependendo das nossas conexões, né, vai fazer sentido para nós fazer um Nondro, por exemplo, né? Em algum momento, pode ser que em algum momento faça, ou não. Aí o Lama vai explicar aqui as diversas meios que a gente vai usar para purificar, né, a nossa experiência de samsara, agora que a gente está com ela, a nossa confusão. E aí essas práticas dessas preliminares aqui, essas preliminares extraordinárias, que são as preliminares para o Vajrayana, para o Dzogchen, né? Do refúgio, bodhicitta, oferenda de mandala, purificação de Vajrasattva, elas vão nos conduzir à experiência pura, vão nos ajudar a ver a realidade de fato, certo? Toda essa prática do Nondro é desenhada para a gente realizar a natureza da realidade em cada etapa dela, certo? Então, cada uma dessas práticas estabelece, dessas práticas aqui, dessas 7, né? Que é aqueles 6, mas são 7, que eu vou usando o Cho no final aqui. Então, cada uma dessas práticas estabelece o estágio para a realização da natureza absoluta de todas as aparências. Visualizações do Guru Rinpoche, de Vajrasattva, de Amitabha, empenham o aspecto da forma pura do Lama. E a recitação de orações e mantras, né, nessas práticas do Nondro, elas empenham o aspecto da fala pura do Lama. A concentração meditativa, que a gente vai, ao longo também do Nondro, né, vai ser convidado a manter, né, as visualizações, né, depois das dissoluções, e o descansar não dualista no Lama absoluto, que é a nossa própria base, né, consciência primordial, traz à tona a mente iluminada do Lama. Então, aí o Lama, no final, a gente vai também ver que o refúgio, ele tem níveis sutis, né? O refúgio externo, até o refúgio interno e o refúgio secreto. As 3 joias, as 3 raízes, os 3 kayas. São níveis de refúgio, né? Que a gente vai do refúgio mais grosseiro, externo, para um refúgio mais sutil, até o refúgio último, que são os 3 kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Manakaya, que é a nossa própria natureza, né? Então ele vai dizer, ao iniciarmos as práticas das preliminares extraordinárias, essas preliminares internas, nossa fé no Lama é consumada pela experiência não dualista dos 3 Vajras secretos, ou seja, a experiência de toda forma, som e evento mental como sendo inseparáveis do corpo, fala e mente Vajra, ou seja, mente, né, Vajra quer dizer iluminados, do Lama. Então, essas práticas vão nos levar a experienciar essa inseparatividade. Nosso corpo, fala e mente, inseparáveis do corpo, fala e mente do Lama, que, na verdade, inseparável do corpo, fala e mente Vajra, né? Da natureza última do Lama. Para sermos protegidos do Sansara e buscarmos a iluminação, encontramos refúgio nas 3 joias do Buda Dharma. Esse é o primeiro refúgio que a gente toma, o refúgio externo. No Buda Shakyamuni, ou nos nossos, né, do Guru Rinpoche, né, o Buda do Tibete, enfim. Então, tomamos refúgio nas 3 joias. No Buda Shakyamuni, que impecavelmente demonstrou o caminho para a iluminação. No Dharma, que são os seus ensinamentos. E na Sangha, que são os que seguem o caminho demonstrado por ele e detêm uma linhagem ininterrupta de transmissão. No Vajrayana, outros nomes para as fontes de refúgio são as 3 raízes e os 3 kayas. As 3 raízes são Lama, Idam e Dakini,
e os três kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, que ele não vai explicar aqui. Então, através das práticas do Nondro e dos ensinamentos de nosso Lama, nessas práticas preliminares, né, e incomuns, e dos ensinamentos do nosso Lama, porque à medida que a gente precisa de receber as bênçãos dessa prática, a gente precisa da iniciação, né, do empoderamento, aí a gente vai ouvindo os ensinamentos, o Lama vai explicando cada etapa da prática, e a nossa prática vai cada vez mais se abrindo e florescendo, se tornando mais profunda. Então, o Nondro é um caminho também de práticas, né? Aí ele vai dizer, então, por meio então da. Ai, socorro, perdi, tá aqui. Então, através das práticas do Nondro e dos ensinamentos de nosso Lama sobre nessas práticas, chegamos a ver as fontes de refúgio, ou seja, as três joias, as três raízes, os três kayas, não como 9 entidades separadas, mas como 9 facetas do refúgio absoluto, interdependentes e inseparáveis. É interessante. Aí a nossa compreensão vai ficando. A gente vai integrando todo o processo. Né? Como praticantes do Vajrayana, tomamos refúgio de agora até a iluminação com a motivação bodhicitta de guiar todos os seres à liberação. Se eu tanto conseguindo enxergar, deixa eu botar maior um pouquinho aqui. Tomamos refúgio, então, para guiar com a motivação bodhicitta de guiar todos os seres à liberação. Vamos tomar refúgio de agora até a iluminação com a motivação. Foi isso que a gente leu na prece, né? De guiar todos os seres à liberação. No contexto do Dujon Tessar Nondro, que é essa liturgia dessas práticas preliminares nessa tradição que a gente está seguindo, recitamos orações de refúgio e bodhicitta enquanto fazemos prostrações. É a primeira etapa. A primeira etapa, na verdade, são os 4 pensamentos, depois vem o refúgio e bodhicitta, que a gente já acumula junto com as prostrações. Em outros nondros, os praticantes recitam somente o refúgio durante as prostrações e a bodhicitta é completada depois, como uma prática separada. Porque nessa liturgia, nessa prática do nondro convencional, tem uma acumulação de práticas. 100.000 prostrações, junto com o voto de refúgio e bodhicitta, 100.000 oferenda de mandala, 100.000 vajrasattva, e assim vai. São ciclos de 100.000. Aí o Lama vai. Depois a gente vai ver os comentários do Lama Alan sobre isso, certo? Mas é que eu estou trazendo um pouco o que o Shagdu, né? Essa reflexão que o Shagdu fez logo após os 4 pensamentos que levam você, então, a tomar refúgio num caminho, né, de transformação verdadeiro. Que aí, no caminho do Vajrayana, você começa pelas práticas preliminares. Aí ele vai dizer, então, no Dujon Tessar Nondro, que é esse nondro que a gente faz, a tradição aqui do John Limpa, e do John Rinpoche, recitamos orações de refúgio e bodhicitta enquanto fazemos prostrações. Em outros nondros, os praticantes recitam somente o refúgio durante as prostrações e a bodhicitta é completada depois, como uma segunda etapa, né? Como uma prática separada. No entanto, nas instruções orais de Sua Santidade Dujon Jidral Yeshe Dorje, que é o do John Rinpoche, para o Tessa Nondro, ambas as orações são recitadas, junto com as prostrações, né? Tem um diferencial que tem nessa linhagem. Então, a bodhicitta exalta, porque ele diz, por que o Dujon Rinpoche deu essa instrução de fazer as prostrações junto com refúgio e bodhicitta? Ele diz que a bodhicitta exalta a nossa sensação de refúgio. Compreendemos que todos os seres estão enlaçados na difícil situação do samsara. Quando rezamos por proteção para nós, rezamos para que, da mesma forma, eles também encontrem segurança e refúgio. E quando rezamos por iluminação, rezamos para poder guiá-los a esse mesmo estado. Então, devemos incluir todos os seres em cada prostração, através da visualização, oração e intenção. Então, isso aqui foi o comentáriozinho que o Shagdu fez, logo depois da contemplação dos 4 pensamentos, fazendo a ponte que nos leva a começar as práticas incomuns, né? As práticas internas, né? Que são essas 7 práticas do Vajrayana, né? Que aí o Lama vai comentar dizendo que você pode fazer de várias formas, né? De várias formas. Vamos lá voltar para o comentário do Lama. Alguém, tudo bem? Vamos ver o comentário do Lama logo, porque esse é um tema já polêmico, né? Então, o Lama vai logo dizer o seguinte. Então, neste ponto, eu gostaria de enfatizar que não há uma forma correta de realizar as preliminares e nem tampouco um formato correto.
Algumas tradições exigem que os alunos realizem 5 séries de 100 mil prostrações, preces para cultivar a bodhicitta, recitações do mantra Vajrasattva, oferecimentos de mandalas e recitações de Guru Yoga antes de iniciar as práticas Vajrayana. Eles simplesmente não são autorizados a receber ensinamentos Vajrayana antes de completá-las. Foi assim que o Shagdu fez quando chegou no Brasil. Os alunos dele, para receber os ensinamentos do Dzogchen, tiveram que completar o Nondro. Então, o Lama Santa entrou em retiro, Lama Tseren também, aquela agonia para poder todo mundo completar 100 mil de cada um para poder receber os ensinamentos do Dzogchen de Shagdu. E ele já era velhinho. Eles não tinham outra opção. Eles correram atrás, assim, né? Não podiam nem negociar, porque foi curto o tempo do Shagdu, né? Aqui no Brasil. Em 7 anos, a chegada dele, ele e a construção do templo lá de Três Coroas foram 7 anos. Ele faleceu. Né? E ele conseguiu construir tudo isso, fazer os alunos, né, a sanga se assentar, fazer as práticas, né, e dar os ensinamentos. Né? Ele era um ser muito poderoso, o Shagdu Tulku Rinpoche. E movia uma energia assim poderosa ao redor dele, assim. Né? O Lama Santa, quando ele encontrou o Shagdu no avião, porque ele foi quem recebeu o Shagdu, que ele ia, na verdade, dar apoio, porque ele era o único assim, um budista conhecido aqui, né, no Rio Grande do Sul. Ele disse que quando ele olhou o Shagdu, que viu o Shagdu, ele não teve dúvida que era o mestre dele. Então ele começou um processo de se desligar da faculdade, assim. Ele ainda era professor, então ele se afastou, diminuiu a aula, se afastou por 2 anos, até que ele pediu demissão. Ele não se aposentou, ele pediu demissão. Porque ele fazia isso, ele perdia a oportunidade de estar com o Shagdu. E o Shagdu já era velhinho, então ele não tinha dúvida que não ia ter muito tempo com o Shagdu. Né? Então ele fez isso, assim, foi um processo, assim. Né? Então ele diz, então há muitas formas de fazer isso. Então, tradicionalmente, os alunos só recebem os ensinamentos mais adiantados, né, do Mahayoga, Anu Yoga e Hatha Yoga, depois que fazem as preliminares. Né? Aí ele vai dizer, em outras tradições, os alunos iniciam as preliminares, mas então recebem ensinamentos e fazem as práticas Vajrayana alternadamente. O estimado Kalo Rinpoche, o antigo, né, disse que você pode praticar primeiro a Shamatha e depois as preliminares, ou pode primeiro completar as preliminares e depois realizar a Shamatha. Nos ensinamentos do Buda, registrados no Cânone Pali e nos sutras em sânscrito, pelo que eu sei, não há referências quanto a realizar as 5 séries das preliminares descritas acima antes de se engajar em Shamatha. Já que não há uma única forma correta, se eu tirar esse... Já que não há uma única forma correta, é importante não ser dogmático. Não assumir que todos devem praticar como você. O próprio Lama Alan, ele não coloca como uma condição, certo? Mas no Dzogchen existe umas preliminares, ele diz, existem umas preliminares muito mais profundas, que ele diz que é muito mais difícil você manter do que simplesmente fazer essas 100 mil, 5 séries de 100 mil acumulações. Que é aquele texto os preliminares, o texto, o caminho excelente para a liberação de Seracandro, que inclusive o Lama pede que para quem vai receber os ensinamentos de Dudjom Limpa, estudem esse texto, certo? E eu inclusive já coloquei lá na nossa pasta do Aquietando a Mente, o texto principal da Seracandro e um outro texto com os comentários do Lama a esse texto, que ele deu um ensinamento em 6 vídeos comentando esse texto da Seracandro. Certo? E aí, a gente já estudou aqui nesse grupo, nos nossos estudos com a G no domingo, a gente já estudou, mas é um texto que a gente precisa voltar lá, principalmente se a gente não estiver fazendo Nondro. Se a gente não estiver engajado com uma prática de Nondro, é interessante a gente pegar esse texto como nosso texto de contemplação, né, contínuo, como uma prática preliminar, por exemplo. Porque é um texto, inclusive, que o Lama recomenda que a gente faça antes de receber os ensinamentos de John Lee. Foram as condições preliminares para você se inscrever nos retiros do Vajraé, do chá do búdico sem meditação, do Tantra Vajra,
É dos ensinamentos do Dzogchen, né? Do John Limpa, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou sair só um minutinho aqui, só mostrar porque é legal que vocês vejam. Só um minutinho. Deixa eu só trazer ele aqui. Aqui. Pronto. Share screen. Aqui. Então, esse aqui é o texto, O Caminho Excelente para a Liberação. Uma explicação dos estágios das práticas preliminares para manuais como o estado búdico sem meditação e esses outros, Tantra Vajra, Tensão Iluminada de Samantabhadra, Vajra Essence. Então, esse é o texto que o Lama recomenda da Seracando. Esse texto tá em português, já está lá no nosso drive do estudo do Aquietando a Mente, vocês podem olhar, né? Caminho Excelente da Liberação Seracando. E eu coloquei junto lá também, aí, esse menuzinho chato aqui, agora. Eu botei lá um outro PDF, que é esse aqui, que são os comentários do Lama Adam Alon Wallace, a esse texto da Seracandro. Que aí vocês têm uma coisa mais detalhada. O comentário do Lama sobre o texto Seracandro, porque pode ficar umas coisas meio sem explicação, assim, vocês ficarem meio... Não? Então você tem recomendo que pegue o texto do comentário do Lama. Se for imprimir, imprima esse do comentário do Lama. E tem o retiro que o Lama deu. Esse texto aqui, na verdade, é a transcrição dos 6 vídeos do retiro que o Lama deu aqui no Brasil em 2017, explicando esse texto, tá? E esse retiro, deixa eu só... Sorry. Stop sharing. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse retiro tá aqui no SEB. Eu vou colocar para vocês o link da playlist. Aí vocês já pegam lá. São 6 vídeos, tá vendo aqui? São 6 vídeos, ó. 6. Esses, se quiserem assistir o vídeo, vendo o Lama falar, vocês podem pegar. Se não, tem o PDF já da transcrição desses vídeos. Então, é uma fonte boa para vocês estudarem. Quem não está fazendo o Nondro, certo? Eu acho que seria muito interessante. Quem não está fazendo o Nondro e está fazendo os estudos do John Limpa, assistir esses vídeos do Lama sobre esse texto, O Caminho Excelente da Liberação de Sedakanto, que são as preliminares para o Dzogchen, tá? Nessa tradição do John Limpa. Beleza? Eu vou colocar aqui o link da playlist, tá? Tá aqui o link da playlist no YouTube. Qualquer coisa, se não tiver, pode passar um zap para mim, que eu remando aí se vocês perderem. Mas aí salvem, tá bom? Então, o PDF do texto do Lama e os vídeos. Perfeito. Tem desculpa de estudar. Coloca isso como uma práticazinha, uma parte da sua prática diária. E contemplando devagar, sem pressa, porque é para a vida toda, né? Devagar, sem pressa, certo? Sem estresse. E aí, só para deixar claro isso para vocês, é bom a gente ver, porque a gente vai visualizando, a gente vai entendendo o processo, né? As fichas vão caindo, né? Então, deixa eu mostrar aqui aquele quadrinho que a gente fez para o nosso roteiro simplificado de práticas. Lembra aquele nosso roteirinho? Nós estamos, então, no caminho principal aqui do Vajra Essence, dos ensinamentos do Dzogchen, que o Lama está trazendo para nós, do John Limpa, é Shamatha, Vipassana, Treksho e Todal. Mas, paralelamente, a gente tem as preliminares comuns e incomuns, que vão com a gente até que a gente já esteja terminando a fase de Treksho. Enquanto a gente estiver atravessando, aí a gente não tem mais. A gente já está direto na fonte, lá repousando na nossa natureza última. Aí já não tem mais. As fases preliminares vão... Porque essa fonte tem tudo. Tem bodhicitta, tem... Tudo jorra dela, naturalmente, certo? Então a gente vai ter que estar praticando. Né? E juntamente com isso, a gente vai cultivar. O Lama sugere que a gente faça as práticas do cultivo do coração, que são as 4 qualidades incomensuráveis, e faça as práticas de Lojon, treinamento da mente, que é o que a gente está fazendo nas quartas-feiras com a G. Certo? Então é um conjunto de. Nosso banquete de práticas ronda em cima disso. A prática principal é essa aqui: Shamatha, Vipassana, Triksha e Togal. Isso aqui vem para a gente nos ajudar. E aí, lembrando as preliminares incomuns e incomuns, tá aqui, ó. As preliminares que estão lá no texto da Seracandro. Vida humana preciosa, impermanência e sofrimento. Ela vai trazer só esses 3. Mas claro que o karma tá dentro, né? Óbvio. E aí, as preliminares incomuns do texto da Seracandro é Guru Yoga, com o Lama, né? Ver irmãos e irmãs do Dharma como viras e dakinis, ou seja, manter visão pura, com o Lama e com os irmãos de Vajra.
e bodhicitta com relação a todos os seres. Ponto. Certo? Ele Lama disse, isso aqui você tem que manter isso para praticar o Dzogchen. Então é mais difícil que só fazer contar 100 mil postações disso, daquilo, 100 mil e achar que está acabado. Não acabou. Você tem que manter isso aqui. Certo? Certo? Então, estudar o texto da Sarah Kandro é uma boa opção para a gente ir, né, compreendendo. E essa explicação do Lama deu foi muito bom, assim, né? O retiro do Lama sobre isso. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida aí em relação a isso? Então a gente tem a opção de fazer o nono. Tem um grupo aqui fazendo o nono, porque foi uma coisa espontânea também. O grupo foi pulando dentro, foi vendo. Ai, e para mim, por exemplo, eu mesma, quando eu vi a explicação do Dudio Tessarnodo, que até o Lama deu, na verdade, num retiro de 8 semanas, foi a aluna do Lama, a Eva, que deu, eu disse, nossa, que maravilha isso! Aí eu fez sentido. Aí a Geipá também pulou, e aí todo mundo saiu pulando atrás da G. E está sendo maravilhoso. A gente tem uma prática diária, estabelecer uma rotina, entende? Um significado. E aí você vê que não é uma coisa assim. É uma coisa muito profunda, que à medida que a gente vai praticando, aquilo vai dando sentido, significado a tudo. Vai fazer tudo, vai. As fichas vão caindo, assim. É maravilhoso. Isso para quem está fazendo, ótimo. Para quem não está aí pensando, está na dúvida, faz uma experiência. Se não, Seracandro. Certo? Se agarra em Seracandro e vai nessa. Tá bom? Aí vamos ver os comentários do Lama, que o Lama ainda não terminou de comentar, né? Então vamos lá. Aí ele diz, então ele vai dizer, então o importante é que você. Acho que eu passei aqui, deixa eu botar aqui. Passei. Então, o estimado Kalu Rinpoche disse que você pode praticar primeiro Shamatha e depois as preliminares, ou pode primeiro completar as preliminares e depois realizar Shamatha. Nos ensinamentos do Buda, registrados no Cânone Pali e nos sutras em sânscrito, pelo que eu sei, não há referências quanto a realizar as 5 séries de preliminares descritas acima, antes de se engajar em Shamatha. Já que não há uma única forma correta, é importante não ser dogmático, não assumir que todos devem praticar como você. O importante é que você encontre uma forma que lhe seja adequada para acumular méritos e remover obstáculos. Então, esse aqui, desculpa. Esse aqui, ai meu Deus. Voltar. Eu tô querendo, eu ia marcar aqui e ele não deixou. Tá. Então, o importante é que você encontre uma forma que lhe seja adequada para acumular méritos e remover obstáculos. Esse é o propósito dessas práticas, certo? Então, tenha em mente, e você pode conseguir isso de muitas formas. Então, tenha em mente que você pode acumular méritos. Então, o ponto é acumular mérito e remover obstáculos, certo? Esse é o ponto. A gente tem que estar cuidando disso no nosso processo. Então, tenha em mente que você pode acumular méritos não apenas oferecendo 100 mil mandalas ou prostrações no retiro, nessa prática formal, mas também colocando-se a serviço com as suas habilidades, com seu tempo, seu dinheiro e seus bens materiais, ajudando os menos afortunados. Tudo isso conta. Então, eu posso, em vez de estar fazendo uma prática formal, eu posso estar fazendo uma prática assim, na minha vida, transformar a minha vida nisso, né? Nesse oferecimento. Então eu vou ajudo ali, ajudo aqui, né? Eu tô, né, botando a minha tô oferecendo o meu tempo, meus recursos, né, a minha atenção, né, para ajudando os menos afortunados. De modo geral, praticar qualquer tipo de virtude é um ato purificatório, certo? Então, a gente tem que cuidar de praticar virtudes. Esse é o ponto. A mínima que for, tudo isso é importante no processo. Então, porque nós estamos treinando a nossa mente, né? Então, isso é super importante. Então, meu celular tá tocando. Então, não sejamos rígidos ou mecânicos na nossa prática. Agora estou fazendo só isso, agora não, pronto. Não seja, não, eles não é uma boa. Então, praticando shamatha. Outra opção que o Lama vai dar aqui, ó. Praticando shamatha com uma boa motivação, você também pode purificar os crescimentos e acumular uma boa quantidade de méritos. Então, você pode fazer as práticas formais, você pode fazer ação social, claramente com essa intenção clara de ajudar os seres. Você pode, né, cultivar virtude de toda forma. Você pode praticar shamatha. Você pode ter um horário claro de shamatha todo dia com essa motivação. Isso é uma prática de virtude, ele está dizendo. Com a motivação de ajudar os seres.
com essa motivação clara de Abodhicitta, praticar shamatha é uma forma de purificar obscurecimentos e acumular uma boa quantidade de méritos. O mesmo se dá com as 4 aplicações da atenção plena, as práticas de, né, atenção plena ao corpo, atenção plena aos sentimentos, que é prática de meditação, né? Atenção plena à mente, atenção plena aos fenômenos, as práticas de Vipassana, né? As 4 qualidades incomensuráveis, você pratica regularmente as 4 qualidades incomensuráveis com com essa intenção, né? Você gera mérito, né? Purifica. A yoga dos sonhos, a Vipassana do Madhyamaka, que é os estudos sobre o caminho do meio, a natureza vazia de todos os fenômenos. Então, isso, com essa motivação, tudo com motivação se torna virtude. Esse é o ponto. E, por fim, o Dzogchen também. Praticar o Dzogchen com essa motivação de purificar seu karma, purificar, ajudar os seres. Com motivação bodhicitta, todas as práticas se tornam práticas virtuosas, né? Então, todas essas práticas purificam, se você está fazendo com essa motivação. Então, o importante é a gente ter uma prática regular. A gente não pode não estar praticando, né? Então, isso é importante. Então, dentro do Sutrayana, há 2 práticas que têm maior poder de purificação que quaisquer outras. A primeira é a Bodhicitta. Shantideva, no primeiro capítulo do Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, escreveu: como fogo no momento da destruição do universo, a Bodhicitta consome muitas maldades em um instante. Então, se você cultivar a Bodhicitta, tudo que você fizer com a intenção da Bodhicitta, ela purifica nosso karma, certo? A segunda grande prática, então ele diz que uma primeira grande prática é a Bodhicitta. A mente que busca a iluminação para trazer benefício a todos os seres. A segunda grande prática de purificação é a realização da vacuidade. As práticas de insight, de sabedoria, seja por modo da gente do estudo, né, do Sutta do Prajnaparamita, né, do Nagarjuna, o Sol da Sabedoria, as práticas de atenção plena, né, a aplicação da atenção plena, as práticas de Vipassana. Então, a gente cultivar a prática de realização da vacuidade é uma prática poderosa de purificação. É óbvio, né? A realização da vacuidade destrói as aflições mentais. Qualquer prática que facilite a bodhicitta ou a realização da vacuidade, como tomar refúgio, Tonglen, os 4 pensamentos que transformam a mente, né, as 4 aplicações da atenção plena, é altamente eficaz. Afinal de contas, a realização da vacuidade e da bodhicitta são a essência da sabedoria e da compaixão. As 2 asas da iluminação. Novamente, de acordo com Shantideva, a partir do momento em que você adota a bodhicitta com uma atitude irreversível para o bem de inumeráveis seres sencientes, a partir desse momento, um fluxo, ou seja, no momento que você toma essa atitude, você adota a bodhicitta como essa sua atitude, um fluxo ininterrupto de méritos, semelhante ao céu, brota constantemente, mesmo quando você está adormecido ou distraído. Então, se você mantém a sua atitude de bodhicitta, sua intenção, né? A intenção é o ponto, né? A motivação é o ponto das nossas ações. Então, devido à sua motivação, que deve ser a mais elevada, que é a bodhicitta, os méritos se acumulam, até mesmo quando você está relaxando ou assistindo TV. Certo? Então, após manter os seus compromissos sagrados, acumular méritos, voltar sua mente em direção ao Dharma e assim por diante, ou seja, as práticas preliminares que você está cultivando, a prática principal é tomar a mente como caminho. Há muitos tipos de shamatha e nem todos tomam a mente como caminho, como por exemplo a atenção plena à respiração, certo? No entanto, o modo para praticar shamatha descrito aqui é absolutamente direto. Não há zonas de preparação com mantras, visualizações ou qualquer coisa parecida, porque o Lama diz, a própria prática de shamatha com a motivação bodhicitta é uma prática de purificação e de acumulação de mérito, certo? Então, se você não quiser fazer nenhuma prática dessas preliminares, se você tiver realmente um firme compromisso de praticar, então você já está fazendo, você está acumulando mérito e gerando e purificando o karma. Se praticar, né? Não só pensar em praticar, mas se praticar de fato, né? Certo? Então ele vai dizer,
Então, no entanto, o modo para atingir Shamatha descrito aqui é absolutamente direto. Não há zonas de preparação com mantras, visualizações ou qualquer coisa parecida. Porque ele diz: primeiro, retire-se para uma floresta isolada. Aí o Lama diz: e poderia ser um lugar selvagem. Tudo bem, o deserto. Ou poderia ser a sua sala. Deve ser um lugar onde você possa recolher a sua mente, onde não se distraia, onde possa estar presente e praticar o Dharma o tempo todo. Isso é o que ele quer dizer com uma floresta isolada, um local de reclusão, onde você esteja completamente focado. Claro, quanto mais experiente o praticante, menos condições externas favoráveis ele precisa para praticar. Então, quanto mais iniciante, mais condições externas favoráveis a gente vai precisar para praticar, realmente aprofundar a nossa prática, certo? Mas a gente vai, então, se preparando, aspirando, né? Se esse for o nosso caminho, se tiver claro para nós que esse é o nosso caminho e essa aspiração ela vai se conformando, ela vai se amadurecendo, até porque a gente vai ter que estar gerando os méritos e fazendo a purificação para que as causas e condições possam se reunir para a nossa prática se dar, né? De repente a gente achava que nunca podia praticar em casa. De repente começa a surgir a possibilidade de praticar em casa. Um horáriozinho por dia, uma horazinha. A gente daqui a pouco tá fazendo um retiro de final de semana. Entendeu? A gente tá. Uau! As coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Vou já abrir para Ana e Paulo, viu? Só um minutinho, vou só fechar aqui. Então ele vai dizer, então isso é o que quer dizer com floresta isolada, um local de reclusão onde você esteja completamente focado. Aí ele diz: reze para o seu guru, ou seja, reze por bênçãos, reze para que a sua prática possa florescer. Porque quando a gente reza, a gente se coloca num lugar de abertura, a nossa mente do ser senciente se abre para uma mente mais ampla. Ela, ela se coloca num lugar, diga assim, ó, ela se coloca no chão e se abre para uma mente mais ampla. Então essa atitude da oração é muito importante nesse nosso processo, né? No caminho. Então ele diz: comece visualizando o seu guru à sua frente. Essa é uma relação eu-tu que transcende a distinção polarizada eu e o outro, abarcando ambos em uma ampla e abrangente totalidade. Então, esse guru que você está visualizando, o seu guru não está separado de você de fato. Ofereça preces de súplica e uma vez feitas as preces, imagine o seu guru no topo da sua cabeça, fundindo-se com você, não dual com seu corpo falimente. Aí o mestre Vajranasi do Lago diz: fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes. Certo? Então a gente vai parar aqui, que é onde ele aí vai começar agora a instrução do que fazer, né? Tendo as preliminares e tendo feito a Guru Yoga com o seu guru, aí ele vai começar a dar a instrução. Oi, Ana e Paulo. Paula e É, Ana. Paulo e Ana. Eita, fiz uma ó, confusão aqui. Sim. Flori, me diga uma coisa que desde o início, quando eu estava fazendo a contemplação aqui, ficou uma dúvida na minha cabeça. Quando se fala em rezar, orar ou esse tipo de coisa, prece para o seu guru, eu penso muito em oração e prece. Mas como é que é oração e É, mas prece aqui? é isso. Vocês do Guru Rinpoche, por É isso que é. favor. Por favor, que os seres. Isso que a gente fez aqui, né? A gente já está fazendo isso. Reze. Então, aqui tá como uma instrução, né? Reze para não ser levado pelo. Que eu não seja levado pelo sofrimento. Que eu possa ver tudo que surge como purificação. É isso. Isso. Não Hum, é assim que a gente faz a. Não é assim que a gente ora, né? Normalmente. No Rinpoche, por favor. Né? Que eu, ou que os seres. Aí que a confusão trazida pelo sofrimento, né? Na confusão trazida pelo sofrimento, que eu não possa, eu e nem todos os seres possam criar mais causas kármicas para mais sofrimento. Rinpoche, por favor, me ajude a alcançar o poder de guiar os outros às profundezas do samsara. É isso. beleza. Da forma que for, que seu coração mandar, entendeu? Uhum, Aqui é tá só ok. tá nos ajudando a refletir sobre o que a gente deveria, né?
onde a nossa Uhum. mente vai, assim, mas a forma é como você funciona para você. Aí seja diante de Tara, de Jesus Cristo, porque de repente você tem uma conexão forte com uma, sei lá, com Maria, com não sei quem, mas tem gente que mantém Jesus Cristo ali junto do Buda, né? Então, porque na verdade Jesus Cristo é um Buda, né? Provavelmente, né? Então, aí se você tem uma conexão, é Guru Rinpoche, é Tara Vermelha, é Tara Verde, é Vajras, né? É Amitabha, é o Lama mesmo, Lama Lunola, se você olha para ele, ele diz assim, olha, veja o Guru Rinpoche em mim aqui, veja o Vajradhara, não, né? Não me vejo, eu não, mas de repente a conexão é com o Lama que você tem. Então, aí, Uhum. não, você vê do Lama, tendo visão pura do Lama, isso aqui é importante, vendo o corpo fala e mente do Guru como o corpo fala e mente Vajras, então, tudo bem, você pode até, né, rezar pro Lama, mas é porque os tibetanos, eles rezavam pro Lama mesmo, eles apegavam o Lama mesmo, assim, né? Mas o Lama, quem é o Lama? O Lama é Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Esse é o Lama. O último, entendeu? Absoluto. Eles são Ok. a ponte para levar a gente para o reconhecimento absoluto. Obrigada, Flori. Pois era isso que eu ia mostrar para vocês hoje, que nós tínhamos para conversar. Tudo bem? Quem está fazendo o Nondro aqui? TT, Valfredo, Marcele, Carmelina também, né, Carmen? Carmê, isso. Felipe também? Não, né? Tá. Pronto. A Rita Não, também eu não, não. né? Certo, Não. pronto. Mas aí, assim, ó, interessante, nós temos esse texto do Seracandro com os comentários do Lama, que é interessante dar uma olhada, porque é a visão que a gente tem que manter para qualquer prática que a gente fizer, certo? Importante. E o Lama disse, o ponto é bodhicitta, gerar bodhicitta e a compreensão da vacuidade. Isso a gente tem que manter, assim, é o combustível da nossa prática. Até para poder a gente ter visão pura, tem que ter a compreensão da vacuidade. E bodhicitta é porque a visão pura vai trazer exatamente bodhicitta, porque a gente vai ver que a nossa realidade é inseparável da nossa mente. Então é natural que a gente cuide, né? Tudo nos afete, porque a nossa mente está criando toda a realidade. Então a bodhicitta é natural. É o fruto, né, da compreensão da vacuidade, da natureza da nossa mente. Tá bom? Então é isso. Então esse foi um recado poderoso, né? Começou com um recado poderoso aí, para depois a gente seguir agora. Vai seguir com as práticas de Vipassana, olhando agora entre corpo, fala e mente o que é primordial. A gente olhar na nossa experiência. É o corpo que é o primordial? É a fala que é primordial? Ou é a mente que é o primordial? A gente tem que chegar a essa conclusão diretamente. Senão, não é crendo e aceitando. Não, é vendo diretamente. E aí, se a gente concluir que é a mente, ele vai dizer: o que é essa mente? De onde ela surge? Onde ela permanece? Para onde ela vai? O que é essa mente? Aí a gente vai já ele vai dar uma sacudida para nos preparar para tomar a mente como caminho. A prática ele chama de tomar a mente como caminho. Tem essa prática preliminar de Vipassana, certo? Então, na próxima terça, a gente vai fazer uma práticazinha de preparatória para Vipassana, que o Lama trouxe do retiro lá de 2019. A gente vai ver a mente operando com designações, né, percepção e designação de objetos, assim. A gente vai dar uma olhadinha. Teve aquele instrução à barriga, né? Do que é visto, deixe ver apenas o que é visto. Agora a gente vai tentar reconhecer esse processo da mente de criar, como a mente cria a realidade, né? Uhum. Designando objetos, certo? Essas práticas agora, nesses próximos encontros, vão ser de Vipassana, certo? Para depois a gente ir lá na frente que ele vai dar a instrução de Shamatha, né? Tá bem? E tem que estar nos preparando para a gente não, na prática de chama, de tomar a mente com o caminho, parar lá, ficar lá, né? Repousando na quietude da consciência e meio movimento da mente, a gente não vai reificar o que surgir. Se a gente não tiver essa vacina inicial de Vipassana na natureza da mente, a gente não vai conseguir. A gente vai encontrar obstáculo acima, em frente de obstáculo na nossa frente. A nossa própria mente vai ser obstáculo. Então a gente já tem que ter já tem que já abalar a nossa convicção de que o que surgir da mente, para poder a gente relaxar na quietude da consciência e meio ao que vier. O que vier, venha. É vazio. O que isso vem, os pensamentos surgem, permanecem e desaparecem no espaço. Eles não têm solidez.
Então, porque a gente vai, porque virão, e ele vai dar uma lista de nhamos que a gente pode vir a enfrentar numa prática de retiro mesmo, de shamatha, para a gente atingir shamatha. Então ele vai dizer, ó, se você não reificando a sua mente, sem chance. Você vai se prender, os obstáculos vão surgir um após o outro. Um após o outro. Certo? Tudo bem? Então tá, vamos fazer a dedicação, porque já fomos, hoje foi além aqui do tempo. Deixa eu só achar aqui Ótimo. onde é que tá aqui. Então, eu queria fazer, peraí. Não. A gente vai fazer onde é que tá aqui? Os 4 pensamentos. Pronto. Nesse arquivo que vocês vão encontrar lá no Alunos do Lama Long Wallace, materiais de estudo, aquietando a mente, meditações guiadas, tem essa meditação que eu fiz hoje, certo? As 4 contemplações, ó. O Vida Preciosa, Permanência e a Morte, o Karma, o Nascimento, o Sofrimento, e aí tem a canção do Despertar, no final desse aqui. Aí Ah, nós sim. vamos terminar com essa prece aqui e a gente fazer a dedicação bem rápida. Então vamos lá. Essa prece do Shagdu é maravilhosa. Essa canção do Despertar do Shagdu. Aí o Shagdu disse que ele botou falou bem alto, assim, lá no centro, assim, no microfone, bem alto, assim. Não durmas agora, ser afortunado. Desperta com diligência. De tempos sem princípio até agora, tens dormido em ignorância. Agora é o momento de deixar o sono para trás e praticar virtude, com corpo, fala e mente. Não te lembras de nascimento, doença, velhice e morte? Quantas vidas a gente já passou por isso? Todo sofrimento além da conta e além da medida? Esqueceste? Quem sabe se terás o dia inteiro? Agora é o momento de praticar com diligência. Ainda tens esta oportunidade de gerar benefício duradouro. Então, por que desperdiçá-la por preguiça? Se realmente contemplares a impermanência, consumarás a tua prática rapidamente. Quando a hora da tua morte chegar, estarás confiante. Com a tua prática consumada, não terás nenhum arrependimento na hora da morte. Sem esta confiança, qual terá sido o propósito da tua vida? Para morrer como um ser comum, como o Lama diz, né? A natureza de todos os fenômenos, aqui vem a sabedoria agora. A natureza de todos os fenômenos é vazia e sem identidade, como a lua refletida na água, uma bolha, uma alucinação, uma emanação, uma ilusão, uma miragem, um sonho, uma imagem no espelho, um eco. As 10 analogias da natureza da realidade. Todo samsara, todo nirvana é assim. Reconhece todas as coisas desta maneira, vazia e sem identidade. Nada vem, nada fica, nada vai, além de qualquer descrição por palavras, além de qualquer concepção da mente. Agora é o momento de alcançares a realização que é sem sinais. Poderoso. Poderoso esse negócio do Rashag do Rinpoche. Jogou uma flecha assim no coração. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres.
Vamos usar para a preservação dos ensinamentos de Dude Olimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dude Olimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adino do Daoli Lama Drugyune, Droatike Malupa, Dei Salagopa, show. Então, queridos, foi isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigado, Florina. Flori. Obrigada, Obrigado. Tamo junto aí Florina. nesse caminho Muito maravilhoso. bom. Boa noite. Tchau. Amada. Tchau. Boa Desfrutem semana dos pra ensinamentos todos. do Lama lá, hein, do Seracandra.